Por 900 anos, Portugal e Espanha dividiram a Península Ibérica. Mas aqui está o enigma. A Espanha possui um território 5 vezes maior que Portugal. Sua população sempre foi pelo menos 5 vezes superior. Seus recursos militares, econômicos e demográficos foram esmagadoramente superiores durante séculos. E ainda assim, Portugal nunca foi conquistado. A Espanha tentou pela guerra, várias vezes. Tentou pela diplomacia, incontáveis ocasiões. Tentou pela força bruta e por 60 anos até conseguiu dominar Portugal. Mas Portugal sempre voltou, sempre resistiu, sempre sobreviveu. Como um país tão pequeno, espremido entre um gigante territorial e o oceano, conseguiu manter sua independência por quase um milênio? A resposta não está em um único fator, está em uma tríplice muralha que a Espanha jamais conseguiu derrubar. Geografia que parece ter sido desenhada para a defesa. Uma identidade nacional forjada no fogo das batalhas mais improváveis. E um trunfo secreto guardado por mais de 600 anos. Esta é a história de como Portugal se tornou a exceção ibérica e por que as fronteiras mais antigas da Europa permaneceram praticamente intactas. Para entender o absurdo da sobrevivência portuguesa, precisamos começar pelos números. Em 1500, quando a Era dos Descobrimentos estava no auge, Portugal tinha aproximadamente 1,2 milhão de habitantes. A Espanha, já sob os reis católicos, cerca de 6,5 milhões. O território português somava cerca de 89 mil quilômetros quadrados. O espanhol, na península, mais de 490 mil. Militarmente, a disparidade era ainda mais brutal. Enquanto Portugal conseguia reunir exércitos de 20 a 30 mil homens em momentos de crise total, a Espanha mobilizava facilmente 100 mil soldados. Os terços espanhóis eram considerados a melhor infantaria do mundo no século XVI. Portugal tinha bons guerreiros, mas jamais teve a profundidade militar espanhola. Economicamente, mesmo com o ouro do Brasil no século XVIII, Portugal nunca alcançou a riqueza acumulada das possessões americanas espanholas. Os impostos de um único vice-reino espanhol na América superavam toda a receita da coroa portuguesa. Pela lógica pura dos números, Portugal deveria ter sido absorvido, talvez no século XIV, durante as guerras de sucessão, ou no XVI, quando Espanha estava no auge, ou no XVII, durante a União Ibérica. A história está repleta de nações menores que foram engolidas por vizinhos maiores. Navarra, Granada, Bretanha, Borgonha. Por que Portugal foi diferente? Vale um esclarecimento. Até o final do século XV, não existia Espanha como conhecemos. Existiam os reinos de Castela, Leão, Aragão, Navarra. Mas ao longo dos séculos, Castela absorveu seus vizinhos e se tornou o núcleo do que viria a ser a Espanha unificada. Portugal, vizinho direto de Castela desde o início, sempre foi o alvo óbvio de anexação, mas nunca cedeu. A resposta começa em 1143, na cidade de Zamora. Ali, Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, conseguiu algo extraordinário: o reconhecimento formal de independência pelo reino de Leão e Castela, através do Tratado de Zamora. Não foi generosidade, foi reconhecimento de uma realidade militar. Afonso tinha vencido sua própria mãe em batalha, derrotado exércitos mouros 5 vezes maiores e provado que Portugal, mesmo pequeno, era caro demais para conquistar. Se você quer entender como Portugal nasceu e por que Afonso Henriques conseguiu esse reconhecimento impossível, eu tenho um vídeo completo sobre a Batalha de São Mamed em 1128 e sobre o Tratado de Zamora em 1143. Os links estão na descrição. Mas o Tratado de Zamora foi apenas o começo. Estabeleceu a independência legal, mas não as fronteiras definitivas. Isso viria em 1297, com o Tratado de Alcanices, assinado entre o rei Diniz de Portugal e Fernando IV de Castela.
Ali, pela primeira vez, as fronteiras foram desenhadas com precisão cartográfica, e essas linhas, traçadas há mais de 700 anos, permanecem praticamente as mesmas até hoje, um recorde absoluto na Europa. Mais tratados no papel não bastam quando o vizinho é 18 vezes maior. Para garantir a sobrevivência, Portugal precisaria de algo mais tangível, mais permanente. Precisaria de muralhas que nenhum exército pudesse atravessar facilmente. A primeira muralha que protegeu Portugal foi construída por milhões de anos de geologia, não por mãos humanas. Olhe o mapa topográfico da Península Ibérica. A fronteira entre Portugal e Espanha não é uma linha arbitrária traçada por diplomatas, é um acidente geográfico. Do norte ao sul, Portugal está protegido por uma sequência de barreiras naturais que tornaram qualquer invasão espanhola um pesadelo logístico. No norte, as montanhas do Gerês e da Serra da Estrela formam uma muralha rochosa com poucos pontos de passagem. Qualquer exército vindo de Leão ou Castela precisava atravessar desfiladeiros estreitos, locais perfeitos para emboscadas. Os portugueses sabiam disso. Cada passagem foi fortificada ao longo dos séculos. Castelos medievais em Bragança e Miranda do Douro, depois reforçados com fortalezas modernas como Almeida e Elvas durante as guerras do século XVII. Não eram apenas fortalezas, eram tampões que canalizavam invasores para as zonas de massacre. No centro, o rio Tejo corta a península de leste a oeste. Cruzar um rio com um exército de dezenas de milhares de homens, artilharia, suprimentos e cavalaria não é trivial, especialmente quando o inimigo controla ambas as margens e pode destruir pontes. Durante as guerras da Restauração no século XVII, os espanhóis perderam campanhas inteiras, simplesmente tentando atravessar o Tejo sob fogo português. No sul, o rio Guadiana cria outra barreira aquática. E, além dele, o Alentejo, uma vasta planície aberta onde qualquer exército invasor fica exposto, visível a quilômetros de distância, sob o sol escaldante, sem cobertura. Os mouros descobriram essa dificuldade nas campanhas de reconquista do século XIII. Séculos depois, exércitos castelhanos enfrentariam os mesmos desafios logísticos ao cruzar o Alentejo. Mas a vantagem geográfica mais crucial de Portugal não estava na fronteira leste, estava no oeste, o Atlântico. Enquanto nações sem litoral, como Aragão ou Navarra, podiam ser cercadas e estranguladas, Portugal sempre teve uma rota de fuga, um caminho para o mundo. Quando a pressão terrestre aumentava, Portugal se voltava para o mar. Não há por acaso, foi de costas para a Espanha que os portugueses construíram um império marítimo. E havia outro detalhe crucial. Todas as grandes cidades portuguesas, Lisboa, Porto, Coimbra, ficavam próximas à costa ou protegidas por rios. Para conquistar Portugal, a Espanha não precisava apenas vencer batalhas terrestres, precisava de uma marinha capaz de bloquear os portos portugueses. E aí estava o desafio estratégico. A marinha portuguesa, forjada em séculos de navegação atlântica e exploração global, era altamente eficiente em defesa costeira e mobilização rápida. Mesmo quando a Espanha tinha exércitos terrestres maiores e mais poderosos, isolar Portugal navalmente exigia uma concentração de recursos que frequentemente estava comprometida com outras campanhas imperiais. Os espanhóis entendiam isso perfeitamente. Em 1580, quando Filipe II da Espanha finalmente invadiu Portugal, ele não veio apenas com um exército terrestre, veio com uma armada de 70 navios comandada pelo Duque de Alba. Mesmo assim, a conquista levou meses e custou rios de sangue e ouro. Geografia, porém, só atrasa o inevitável, não o impede. Montanhas podem ser atravessadas, rios podem ser cruzados, até o mar pode ser bloqueado com navios suficientes. Para sobreviver 900 anos, Portugal precisava de algo que a Espanha jamais conseguiu quebrar. Uma vontade coletiva de resistir, uma identidade forjada não no papel, mas no campo de batalha. 1383.
Portugal estava à beira do colapso. O rei Fernando I morreu sem herdeiros homens, deixando apenas sua filha Beatriz, casada com o rei de Castela, Juan I. Pela lei, Portugal seria absorvido por Castela. A nobreza portuguesa já tinha jurado lealdade ao rei castelhano. As principais cidades começavam a abrir os portões. Parecia o fim inevitável da independência portuguesa. Mas em Lisboa, um filho bastardo do rei anterior, João de Aves, mestre da Ordem Militar de Aves, recusou-se a aceitar. Com o apoio da burguesia urbana e de setores da pequena nobreza, ele declarou-se regente e defensor do reino. A resposta castelhana foi imediata e brutal. Juan I reuniu o maior exército já visto na península. As crônicas portuguesas falam em mais de 30.000 homens, incluindo cavalaria de elite francesa, considerada a melhor da Europa. Destino: Lisboa. João de Aves tinha talvez 6.500 homens, em sua maioria plebeus, artesãos, pescadores. O cálculo militar era óbvio. Portugal seria esmagado em questão de semanas. Mas João tinha algo que Juan não esperava: Nuno Álvares Pereira, um general de 24 anos com um talento assustador para a guerra. Em 14 de agosto de 1385, na planície de Aljubarrota, os dois exércitos se encontraram. Nuno escolheu o terreno com precisão cirúrgica, um campo estreito, canalizado, com uma vala cavada às pressas, onde a cavalaria castelhana não poderia manobrar. Os besteiros portugueses formaram um quadrado compacto, e quando a cavalaria pesada francesa avançou, a mesma que tinha esmagado exércitos por toda a Europa, ela se espatifou contra a muralha de dardos e lanças portuguesas. Foi um massacre. Em cerca de 2 horas, o exército castelhano estava em fuga. Juan I quase foi capturado. Milhares de cavaleiros jaziam mortos no campo. Portugal, contra todas as probabilidades, tinha vencido. Aljubarrota foi tão absurda, tão improvável que merece um vídeo inteiro, e eu já fiz. 6.500 portugueses contra um exército vastamente superior, cavalaria de elite francesa destroçada por plebeus armados com bestas. Como Nuno Álvares Pereira conseguiu essa vitória impossível? O link está na descrição. Aljubarrota não apenas salvou Portugal, inaugurou uma nova era. João I fundou a dinastia de Aves, que governaria por quase 200 anos e transformaria Portugal na potência marítima que descobriria o caminho para a Índia, conquistaria o Brasil e circunnavegaria o globo. A vitória não foi apenas militar, foi o nascimento de um projeto nacional. A batalha garantiu a independência por mais 195 anos, mas em 1580 a história se repetiu e desta vez Portugal perdeu. O rei Sebastião morreu sem herdeiros na desastrosa Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Uma batalha tão marcante na história de Portugal que também já postamos um vídeo contando essa batalha. O link está na descrição. 2 anos depois, Filipe II da Espanha, neto do rei português Manuel I, invadiu Portugal com um exército avassalador comandado pelo Duque de Alba. Desta vez, não houve milagre. Lisboa caiu. Portugal foi anexado. A União Ibérica tinha começado. Por 60 anos, de 1580 a 1640, Portugal e Espanha foram um único reino sob os Filipes. A Espanha tinha finalmente conseguido. O sonho da unificação ibérica estava completo. Ou quase. Porque os Filipes cometeram um erro fatal. Trataram Portugal cada vez mais como província conquistada, especialmente sobre Filipe III e IV, ignorando as promessas de autonomia feitas em 1580. Cobraram impostos brutais para financiar guerras espanholas, nomearam castelhanos para governar territórios portugueses, ignoraram as cortes portuguesas. Usaram soldados portugueses como bucha de canhão em Flandres e na Guerra dos 30 Anos. E pior, colônias portuguesas foram perdidas para holandeses e ingleses, não por falta de capacidade militar espanhola, os terços ainda eram temíveis, mas porque o Império Espanhol estava lutando simultaneamente em Flandres, na Alemanha, na Itália e na América. Portugal pagava o preço de guerras distantes que não eram suas.
O Brasil era invadido por holandeses. Angola estava ameaçada. O comércio das especiarias tinha colapsado. O Atlântico, que sempre foi a salvação de Portugal, agora gritava por independência. Em 1º de dezembro de 1640, a paciência portuguesa acabou. Um grupo de nobres invadiu o Paço da Ribeira, em Lisboa, matou o secretário de Estado Miguel de Vasconcelos e proclamou o Duque de Bragança como rei João IV de Portugal. A restauração tinha começado. A Espanha, mergulhada na Guerra dos 30 Anos e em revoltas na Catalunha, não pôde responder imediatamente, mas quando pôde, atacou com fúria. As guerras da restauração duraram 28 anos, de 1640 a 1668, com batalhas sangrentas em Montijo, Linhas de Elvas, Ameixial, Montes Claros. Portugal venceu todas. E aqui está o gancho que muda tudo. A Espanha tinha o exército, tinha os recursos, tinha a vantagem numérica. Então, por que perdeu? Porque Portugal tinha algo que a Espanha subestimou completamente. Um trunfo secreto guardado há mais de 250 anos, uma aliança que transformaria o equilíbrio de poder na Europa. 9 de maio de 1386. Na Catedral do Porto, o rei João I de Portugal casa-se com Filipa de Lencastre, filha de João de Gante, duque de Lencastre e pretendente ao trono inglês. Não foi apenas um casamento, foi a formalização da aliança mais duradoura da história europeia. Naquele mesmo dia, o Tratado de Windsor era ratificado na Inglaterra, formalizando a aliança que o casamento selava. O tratado estabelecia uma aliança perpétua. Se Portugal fosse atacado, a Inglaterra viria em sua defesa. Se a Inglaterra precisasse de apoio, Portugal responderia. Não era um acordo temporário de conveniência, era um pacto eterno. E isso mudava completamente o equilíbrio de poder ibérico. Porque a Inglaterra tinha um objetivo cristalino: impedir que a Espanha dominasse completamente a Península Ibérica. Um Portugal independente significava uma Espanha dividida, distraída, enfraquecida. Significava portos atlânticos fora do controle espanhol. Significava uma cunha permanente no flanco ibérico. Para Londres, manter Portugal livre era estratégia pura e valia qualquer custo. Durante as guerras da Restauração no século XVII, quando a Espanha sitiou cidades portuguesas e invadiu o Alentejo repetidamente, foram subsídios ingleses que mantiveram o exército português funcionando. Foram oficiais ingleses que treinaram as tropas portuguesas. Foram navios de guerra ingleses que bloquearam o apoio naval espanhol. Portugal lutou, mas a Inglaterra garantiu que Portugal tivesse com o que lutar. O teste definitivo veio em 1807. Napoleão Bonaparte, imperador da França e senhor de quase toda a Europa continental, emitiu um ultimato. Portugal deveria fechar seus portos à Inglaterra ou seria invadido. O príncipe regente João enfrentou a escolha impossível: trair a aliança de 400 anos ou enfrentar a máquina de guerra de Napoleão, que tinha derrotado todas as grandes potências europeias. Portugal escolheu a Inglaterra e pagou o preço. 3 invasões francesas entre 1807 e 1811, com a própria família real fugindo para o Brasil. Mas a Inglaterra não abandonou seu aliado. Arthur Wellington, o futuro Duque de Wellington, desembarcou em Portugal com um exército britânico e transformou o país em uma fortaleza. As linhas de Torres Vedras, um sistema de fortificações ao redor de Lisboa, tornaram a capital portuguesa inexpugnável. Os franceses foram expulsos e os espanhóis, que se aliaram a Napoleão esperando expandir territórios, também saíram derrotados pela coalizão anglo-portuguesa. Mas nem tudo foram rosas. Ironicamente, a última conquista territorial espanhola sobre Portugal não veio de séculos de guerras medievais. Veio em 1801, na chamada Guerra das Laranjas. Forçado por Napoleão a atacar Portugal,
O primeiro-ministro espanhol Manuel Godoy invadiu o Alentejo com 60.000 soldados. Portugal, despreparado, perdeu Olivença em apenas 18 dias. A cidade nunca foi devolvida, uma ferida histórica que Portugal nunca reconheceu legalmente. Mas mesmo ali, a Espanha não avançou além. A Inglaterra garantiu que a guerra terminasse rapidamente. A aliança foi testada ao limite em 1890. Portugal tinha um projeto ambicioso de ligar Angola a Moçambique através de um corredor territorial, o Mapa Cor-de-Rosa. Mas esse território cruzava exatamente a rota colonial que a Inglaterra queria. Em janeiro de 1890, Londres enviou um ultimato brutal: retire suas tropas ou enfrente nossa marinha. Foi uma humilhação nacional que abalou a monarquia portuguesa. Mas mesmo nesse momento de crise, quando parecia que a aliança estava quebrada, a Inglaterra jamais permitiu que a Espanha aproveitasse a fraqueza portuguesa. Protegia seus próprios interesses, sim, mas continuava garantindo a existência de Portugal como Estado independente. A Aliança de Windsor não foi sentimentalismo, foi realpolitik na sua forma mais pura. A Inglaterra precisava de Portugal para conter a Espanha. Portugal precisava da Inglaterra para sobreviver. E por mais de 630 anos, até hoje, essa equação jamais mudou. Espanha podia ter os exércitos, podia ter a população, podia ter os recursos, mas Portugal tinha algo que nenhum número superava: o peso do Império Britânico na balança. Então, por que a Espanha nunca conseguiu conquistar Portugal? Porque Portugal construiu, ao longo de 900 anos, uma tríplice muralha que nenhum exército, por maior que fosse, conseguiu derrubar permanentemente. A primeira muralha era de pedra e água, montanhas, rios, o Atlântico, geografia que canalizava invasores para zonas de morte, que tornava cada quilômetro conquistado um pesadelo logístico, que dava a Portugal sempre uma rota de fuga quando a pressão terrestre se tornava insuportável. A segunda muralha era de aço e sangue, uma identidade nacional forjada em batalhas impossíveis. Aljubarrota provou que portugueses lutariam até o último homem pela independência. A restauração de 1640 provou que mesmo 60 anos de dominação espanhola não conseguiram apagar a memória de quem eram. Não foi sorte, foi escolha deliberada, repetida geração após geração. E a terceira muralha era de diplomacia e estratégia. A aliança com a Inglaterra, assinada em 1386 e jamais quebrada. Um pacto que colocava o peso do maior império marítimo do mundo na balança, sempre ao lado de Portugal, sempre contra a Espanha. O resultado? As fronteiras portuguesas estabelecidas em 1297 pelo Tratado de Alcanices permaneceram praticamente intactas, com raríssimas exceções como Olivença, ocupada pela Espanha em 1801 e nunca devolvida, uma ferida histórica ainda aberta. Mas enquanto a Europa se refazia em guerras, revoluções e impérios, enquanto a Alemanha se unificava, a Itália se consolidava e impérios continentais subiam e caíam, Portugal permaneceu, pequeno, teimoso, intacto. Compare com o destino de outros reinos ibéricos. Navarra foi integrada à coroa de Castela em 1512. Granada, último reduto mourisco, caiu em 1492. Aragão e Castela se uniram dinasticamente, formando um núcleo da Espanha moderna. Até a Catalunha, com identidade cultural tão forte quanto a portuguesa, jamais conseguiu independência duradoura. A unificação ibérica era o padrão histórico. Portugal foi a única exceção. Não por acaso, mas por estratégia. Hoje, quando você olha um mapa da Europa, aquela fronteira entre Portugal e Espanha não é apenas uma linha. É um monumento, um testemunho de que tamanho não define destino, de que nações pequenas podem sobreviver se combinarem geografia inteligente, identidade férrea e alianças estratégicas. De que resistência, quando sustentada por séculos, se torna indestrutível. Portugal provou que dá para ser pequeno e nunca ser conquistado. E você, acha que Portugal teria sobrevivido sem a aliança inglesa?
Ou a geografia e a vontade de resistir teriam sido suficientes? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. E se você chegou até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal para ver mais vídeos sobre a história de Portugal. Até o próximo vídeo.